uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e amanhã, dia 29, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti. Vamos aos destaques de hoje que contemplam, em celebração, pautas sobre pessoas trans e travestis. Olá, o meu nome é Rebeca Gaia e nas redes eu sou @RBCGaia. Em todas as redes eu tô assim, no Instagram, no Twitter, no TikTok, mas principalmente no Twitter. O que uma pessoa cis pode fazer num espaço de comunicação para ajudar assim as pessoas trans, eu acho que é ter a gente como possibilidade. Nesse meio a gente é muito apagada e só lembram da gente em momentos assim mais especiais, né? Parece que a gente só existe no dia da visibilidade trans. Então, eu vejo muita gente querendo estar do nosso lado de fato, só que tem muita gente que esquece que a gente existe. É enxergar a travesti, a mulher trans, a pessoa não binária, o homem trans, enfim, as pessoas trans como uma possibilidade de ser algo muito além do que ser trans. Tem trans que tá aí no meio da comunicação, que é comediante, que fala de maquiagem, que é atriz, que é ator, que é atroz, né? Como diz Linda Quebrada. Então, eu acho que é enxergar a gente de fato como uma possibilidade e além disso que a gente já vê, né? Querer ficar perguntando pra gente só, o que é disforia de gênero? O que é trans? O que é isso? Pode perguntar, mas enxerga a gente como possibilidade, traz a gente pra esse espaço, entendeu? Expande esse meio, assim, trata a gente como um ser humano normal também, que daí, ó, vai ser do babado. Nome social é questão de dignidade. Novo protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Advogada trans na lista de jovens mais influentes da Forbes. Travesti é ela e ponto. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu na CNN Brasil. Entenda o que é o nome social e a importância dele para a visibilidade trans. Publicado em 26 de janeiro de 2022 por Amanda Garcia, Letícia Brito e Letícia Vidica. O Dia da Visibilidade Trans é comemorado em 29 de janeiro. Para lembrar a data, a CNN Rádio, no quadro CNN no Plural, convidou Amanda Souto Baliza, advogada, primeira mulher trans a pedir retificação do registro profissional na OAB de Goiás e coordenadora da Aliança Nacional LGBTI, para explicar o que é o nome social. O nome social é um nome que se adota, mas não muda o registro civil. Por exemplo, se a pessoa nasceu João da Silva e escolhe ser chamada de Maria da Silva, usa este nome, mas não altera a certidão de nascimento. A alteração do nome no registro de nascimento de forma administrativa, ou seja, sem a necessidade de passar pela justiça, foi autorizada no Brasil apenas em 2018. Segundo a advogada, há diversos atos normativos que regulamentam o nome social no SUS, a administração pública social e até o ensino básico. Os documentos trazem o nome de registro e o nome social, e isso, de acordo com ela, gera constrangimento de vez em quando. Ela destaca que o Conselho Nacional de Combate à Discriminação defende que o nome social deve vir igual ou com maior destaque do que o registro civil. Simplesmente é uma questão de respeito e dignidade. Quando adota nome social, é necessário que as pessoas respeitem. É ofensivo e deselegante fazer o contrário. Se nasceu João, quer ser chamada de Maria, não vai cair sua língua se usar o pronome feminino. Completou. Amanda Souto ainda avalia que houve avanço nos últimos 10 anos, mas alertou que ainda não existe lei federal que garanta proteções ou conceda direitos à população LGBTQI no Brasil. As conquistas vieram ou pelo executivo ou judiciário, não tem nada do legislativo federal, o preconceito se dá pela falta de conhecimento e convívio e pode ser superado pela educação. E a gente já começa com eleições 2022, né?
olha o papo importante que a Amanda da Aliança Nacional LGBTI traz pra gente. As conquistas vieram pelo executivo, especialmente nos governos Lula e Dilma, ou judiciário. O legislativo, Câmara de Deputados e Senado, segue cagando litros para as nossas existências. Então, cara pessoa LGBTQIAP+, ou aliada que está ouvindo, a gente foca tanto nos votos para o executivo, presidente, governador, prefeito, mas são os deputados e senadores que habitam as casas legislativas. Não adianta elegermos o presidente que a gente quer se ele tiver dificuldade na governabilidade, não tendo maioria na Câmara e no Senado. Em 2016 foi assim, né? E a gente sabe no que deu. Na verdade, se não me engano, a esquerda nunca foi maioria no legislativo. E pra gente conseguir mudar essa hecatombe que nos atravessou, a gente precisa de velocidade. Pensa nisso, tá? Não vota em qualquer um pra deputado e senador esse ano, não. Mas falando sobre a questão do nome social, é questão de dignidade mesmo. Eu acho que eu já contei essa história em um episódio do Que o Bicha, mas uma vez eu atendi uma mulher trans na caixa enquanto eu era gerente, a Bianca. Os clientes chegavam para serem atendidos pela equipe que trabalhava comigo, apresentavam um documento de identidade para a recepcionista do setor, que agendava pelo nome para chamar na hora do atendimento. E o nome da Bianca não tinha sido retificado nos documentos. Isso era 2009, gente. Aí a recepcionista chamou Bianca pelo nome do documento. Na hora que eu a vi, eu puxei o atendimento para mim, e mesmo já uma pessoa assumida, fora do armário, sem nada a esconder, o que poderia representar ali, dentre aquelas pessoas, muita tranquilidade para realizar esse atendimento, eu ainda não tinha metade das informações que eu tenho hoje sobre a nossa comunidade, eu não tinha consciência de classe, consciência política que eu tenho hoje. Por isso que eu falo o tempo todo que conhecimento, que informação empodera a gente. E eu falo para muito além do fato de fazer um podcast de notícias, porque isso aqui são pílulas de informação, um começo para que desperte em você a vontade de ler a matéria completa, de buscar mais informações, de se aprofundar nas questões. Enfim, eu lembro de ter lido em algum livro naquela época que era importante perguntar como as pessoas gostariam de ser chamadas. Eu dei bom dia, quando ela sentou na minha mesa, eu perguntei como ela gostaria de ser chamada. Ela abriu um sorriso tão lindo e respondeu, Bianca. Era uma agência em Realengo, subúrbio do Rio, em 2009. Tudo que a Bianca encontrava quando precisava de algum serviço público, com certeza era, no mínimo, falta de compreensão com a existência dela. No mínimo, tá? Eu nunca esqueci desse atendimento. O que eu fiz não foi favor, não. Respeito à dignidade é dever, é obrigação. E se a sociedade tem essa obrigação, nós da comunidade LGBTQIAP+, temos que ter mais do que obrigação, o comprometimento com o bem-estar das nossas pessoas. Temos que ser nós por nós, só para começar. Não é favor. Não é favor. Olá, eu sou Fabrício Martins, eu sou designer e sou publicitário. Eu também participo dos canais As Rosalinas no YouTube, que fala só sobre Vasco da Gama. Eu também falo sobre literatura no podcast Leia Como uma Garota, escrevo sobre transgeneridade no Olhares Podcast. Vocês podem me encontrar no Twitter pela @Fabris_MC. Não se assustem, eu sou muito aleatório. Eu falo de tudo, política, Fórmula 1, literatura, transgeneridade. Afinal de contas, não cabemos em apenas uma caixinha. Somos muito mais. Nós precisamos ser monotemáticas. Isso, muito obrigada. Um beijo. Deu na Folha. Novo protocolo do CNJ facilita a compreensão de agentes da Justiça sobre visibilidade trans. Publicado em 19 de janeiro de 2022 por Clara Serva e Maria Paula Bonifácio. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou recentemente o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, uma iniciativa no enfrentamento da violência de gênero que, com frequência, é compreendida como violência contra a mulher. O momento é muito apropriado. 2021 foi marcado por luzes e sombras. O ano em que se celebrou 15 anos da Lei Maria da Penha teve também um sensível aumento dos feminicídios e da violência doméstica. Entre muitos acertos, o novo protocolo ressalta a pluralidade de mulheres, pretas, com deficiência, quilombolas, indígenas, idosas e LGBTQIA+. Em que pese a gravidade do tema, 17 milhões de casos em 2020, segundo estudo publicado em 2021 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os perigos e discriminações são diferentes para cada mulher. Pretas e pardas, por exemplo, são a maioria das vítimas de violência, 54%.
Mas o protocolo joga a luz em outra transversalidade pouco discutida e com a mais grave vulnerabilidade: as pessoas transgênero. Reconhece a identidade e a expressão de gênero como intrínsecas à pauta de gênero e legitima o acesso à justiça de pessoas trans, esclarecendo que é possível nascer do sexo masculino, mas se identificar com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente se atribuiu ao sexo feminino e vice-versa, ou então não se identificar com gênero algum. Relembra que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as pessoas trans podem mudar nomes e gênero no registro civil sem necessidade de decisão judicial ou de cirurgia de redesignação. Aponta que, em fevereiro de 2021, a CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recomendou que o Brasil investigue, processe e sancione, com uma perspectiva de gênero e com prioridade, as violações aos direitos humanos de mulheres e meninas, especialmente de mulheres trans. O documento ainda aborda as peculiaridades das discriminações sofridas por diferentes mulheres em ambiente de trabalho, tema que já está na pauta das cortes. Apesar dos avanços, o Brasil segue como um dos piores países para pessoas trans, com altos índices de violência, baixa expectativa de vida, 35 anos, falta de acesso a direitos e oportunidades. No mês da visibilidade trans, deve-se destacar iniciativas como a do CNJ. O protocolo facilita a compreensão de agentes da justiça sobre o tema, dando passo importante para a conscientização do judiciário e buscando pouco a pouco afastar as mazelas sociais que tanto invisibilizam as pessoas trans. Uma grande conquista a publicação desse protocolo e comemoramos como conquista porque os dados estão aí, apontando o que nós já sabemos e as pessoas trans e travestis ainda mais. O respeito à dignidade que a gente falou lá na primeira matéria, ele não é só praticamente inexistente, como essa inexistência de diversas formas é chancelada pelo Estado. As instâncias precisam sim determinar normas para que a justiça trate as questões de violência contra essas existências. Se a legislação não soluciona, que a justiça faça mesmo algo para salvar vidas agora. Nossa luta tem que ser incansável na busca pela lei, mas é preciso soluções agora. E é essencial que nós conheçamos os instrumentos que nos protegem, porque muitas vezes, quando precisamos das autoridades, elas não estão nem capacitadas ou estão afogadas nos próprios preconceitos e não darão o suporte que nós, que as pessoas trans e travestis nesse caso, precisam. A gente precisa conhecer, a gente precisa se informar e a gente precisa, toda a comunidade e pessoas aliadas, lutar juntinho. Oi, gente, eu sou Caia Vasconcelos, sou jornalista, homem trans, bissexual, periférico. Dia 29 de janeiro eu lanço meu livro Transresistência, onde eu conto perfis de pessoas trans no mercado de trabalho. A galera tem uma noção, assim, que é muito difícil ser cis-aliado, né? É muito difícil realmente pegar essa bandeira, né? Que é essa bandeira contra a transfobia, mas é muito mais fácil do que parece, né? Literalmente a gente tá lutando ainda em 2022 por visibilidade, né? Eu gosto muito de falar também que a gente tá lutando por humanização, porque pessoas trans nessa sociedade, e aí todas as pessoas transvestigêneres, né? De todas as diversidades dentro do que é ser uma pessoa transvestigênero, a gente sofre transfobia com uma frequência, assim, que dá pra dizer que é diária, né? Porque a tal da passabilidade lá, que é o parecer cis, né? Quando a sociedade começa a não perceber que a gente é uma pessoa trans, é muito falho. Porque a partir do momento que você fala em qualquer espaço que você é uma pessoa trans, você vai ter seu gênero invalidado, você vai ter seu nome invalidado, você vai ter dificuldades para usar o banheiro, para acessar o mercado de trabalho, para ter afeto em casa, afeto romântico, para conseguir concluir os estudos, né? Então a gente ainda tá lutando por humanidade. Como que as pessoas cis, né, podem ser realmente aliadas nessa luta? Dando essa visibilidade, né? Entendendo que a gente tem talento, muitos talentos em várias áreas, em vários sentidos. O que falta mesmo é uma oportunidade, né? Uma porta aberta, sem aquele lugar de si salvador, né? Que, nossa, como eu sou fofo porque eu estou fazendo isso por essa pessoa trans. Não, é a obrigação das pessoas cis destruírem a transfobia, porque é pessoas cis que criam, né? Essa estrutura transfóbica.
Então é muito mais fácil do que parece, literalmente consumindo conteúdo de pessoas trans, assistindo filmes, séries, qualquer coisa do audiovisual que tenha não só pessoas trans no elenco, mas pessoas trans na produção, no roteiro, na direção, porque hoje a gente tem uma gama aí absurda de pessoas trans incríveis no audiovisual e no teatro. A gente tem artistas trans em todos os sentidos também da música, todos os gêneros possíveis. A gente tá conseguindo aos poucos ter jornalistas trans, né, ter advogados trans, pessoas trans em todas as áreas. A gente tem parlamentares trans aí que estão fazendo uma revolução absurda dentro do nosso... O que é essa política, né, mais convencional que a gente tem no Brasil. Porque todo corpo de uma pessoa trans é um corpo político, né? A partir do momento que a gente sai na rua, a gente vai ser alvo de transfobia, mas a gente resiste todos os dias. Então, entenderam nesse lugar, né? Ninguém quer... a gente não precisa que deem voz pra gente, né? A gente tem voz. Só que quem são essas pessoas que estão abertas a escutar, né? Porque a gente tá gritando, tá falando. E muitas vezes as pessoas ignoram. Então, pedir pras pessoas cis, né? Principalmente essas pessoas que estão nesse lugar de estarem ocupando algum espaço na comunicação, ou tem alguma influência, ou usar esses privilégios pra poder ajudar a gente a ampliar as nossas vozes, né? Quanto mais as vozes de pessoas trans deste gênero chegarem pra todas as pessoas, né? Fugir também dessa bolha que é a internet, que é uma bolha. Por mais que conecte várias outras bolhas, né? Tem muitas pessoas que ainda não estão nas redes sociais. Como que a gente consegue fazer esse aprendizado, né? Chegar na televisão, por exemplo. Deu-no razões para acreditar. A advogada trans entra para a lista da revista Forbes de jovens mais influentes do Brasil. Publicado em 14 de janeiro de 2022 por Gabriel Pietro. Pouco depois de se formar em Direito na PUC de São Paulo, onde era bolsista, a advogada Gabriela Augusto, de 28 anos, fundou a Transcendemos, uma empresa de consultoria especializada em diversidade e inclusão. Nos últimos anos, Gabriela, que se apresentou como mulher trans ainda na faculdade, tem se dedicado a atender empresas dos mais variados nichos com palestras, workshops, comitês de discussão e produção de materiais que promovem a inclusão e a diversidade. Enquanto parte de um grupo subrepresentado, enfrentei várias situações desagradáveis em empresas que pouco sabiam sobre o respeito às diferenças. Isso me motivou a fundar a Transcendemos Consultoria e trabalhar para que cada vez menos pessoas passem pelo que eu passei, disse. Recentemente, a consultora foi reconhecida pela tradicional revista Forbes Brasil na lista Under 30, que destaca pessoas relevantes com menos de 30 anos que estão revolucionando os negócios e transformando o mundo. Estou muito feliz porque essa não é só uma conquista individual. É algo que significa bastante para o grupo do qual eu faço parte. Antes, quando se ouvia a palavra travesti, era comum já imaginar algo ligado à marginalidade. Hoje, isso está mudando. A cada dia que passa, vemos cada vez mais pessoas trans nas artes, na ciência, na publicidade e nos negócios, disse a jovem. No mês da visibilidade trans, Gabriela espera que esse reconhecimento sirva para inspirar outras pessoas trans sobre o fato de que elas podem e devem sim ocupar os espaços que quiserem. Por meio da sua consultoria, Gabriela já atendeu grandes empresas como Gerdau, Google, Kraft, Heinz e City. Seus principais projetos se baseiam em 6 pilares, conforme ela explica: diagnóstico, compreensão dos desafios que as organizações enfrentam em diversidade e inclusão, estratégia, estabelecimento de cronograma, metas e abordagens, aprendizagem, webinars, palestras e workshops, comunicação, apoio no desenvolvimento de campanhas, lançamento de iniciativas, etc. Talent Acquisition, apoio na contratação de pessoas LGBT+, negros e negras, mulheres e outros grupos subrepresentados, e apoio contínuo, suporte a grupos de afinidade, revisão de políticas, gestão de eventos e etc. Esse processo é ancorado pela formação acadêmica da advogada, que possui cursos nas áreas de People Analytics, gestão da diversidade, Design Thinking e facilitação. Ela também faz parte do núcleo Inana, da PUC de São Paulo, de pesquisa sobre sexualidades, feminismos, gênero e diferenças. A Gabriela é um grande exemplo de que lugar de travestis, de pessoas trans, é onde essas pessoas quiserem. Chega de marginalização. E de marginalização na prática, mas também na abordagem, também na referência. Exatamente como ela diz, está no senso comum essa associação entre pessoas trans e marginalidade. E não só a gente tem que brigar pelo acesso de cada vez mais travestis e pessoas trans a cargos mais altos nas empresas, a empregos formais de carteira assinada, com benefícios, plano de saúde, ticket de alimentação, FGTS, sabe? E enquanto a gente luta por esse acesso, que ressalto,
Não é favor, mais uma vez, a gente quebra todo dia, o tempo todo, esse modelo mental escroto que está impregnado na sociedade de que há meritocracia, há travestis e trans na informalidade porque falta formação. É para combater esse discurso todo dia, no zap da família, na rodinha de conversa da faculdade, no cafezinho do trabalho. Taca Forbes com a Gabriela na cara das pessoas, gente. A gente precisa conhecer as referências de que esse mundo tá mudando. Por bem ou com o pé na porta, mas tá mudando. A gente precisa saber quem são essas pessoas que são referências para todo mundo que tá vindo e que são referências hoje, agora, para quem ainda pensa que a marginalidade é o único caminho possível. Eu ouvi e aprendi com Rebeca Gaia. Travesti é possibilidade. Homens trans, mulheres trans são possibilidades. Gabriela, eu te sigo no LinkedIn, eu amo seu conteúdo, eu amo tudo que você faz na Transcendemos, amo a sua representatividade, eu amo que você tá na Forbes, potente. Olá, gente, meu nome é Ariela Nascimento, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói, e venho justamente hoje, no mês da visibilidade trans, trazer um recado para a comunidade LGBT. É muito importante que essa comunidade coloque no centro da sua consciência que nós, mulheres trans e travestis, população trans no geral, precisa cada vez mais da mão de vocês para caminhar para um novo projeto de sociedade. A gente sabe o quanto a velha política, que sempre esteve em curso na nossa história, sempre teve um projeto de morte em cima da realidade de mulheres trans e travestis, principalmente aquelas que vivenciam um contexto de vulnerabilidade socioeconômica, que é a prostituição. Então, para que a gente possa avançar na nossa agenda, para que a gente possa avançar nas nossas pautas, é importante que a comunidade LGBT esteja cada vez mais firme conosco, para que a gente possa, de fato, mudar a realidade, que o nosso país não seja o país que mais mata travestis e mulheres transexuais de todo o mundo. Deu na carta capital. Quer um resumão, cisgeneridade. Travesti é ela e ponto. Publicado em 26 de janeiro de 2022 por Simi Lahat, em primeira pessoa. Linda Quebrada entrou no BBB, programa que todo início de ano mobiliza a população e que costuma orientar os temas centrais que circulam em redes sociais, mesas de bar e pontos de ônibus. Não é a primeira vez que uma pessoa trans participa do programa, mas é a primeira vez que uma participante trans reivindica a identidade travesti. E como era de se esperar, essa entrada causou muito debate exatamente pelo fato de a sociedade não admitir existências que fujam da norma binária de gênero imposta pelo patriarcado. A cisgeneridade costuma imputar a nós, pessoas trans, o papel de educá-los sobre a transgeneridade, mas esquece que foi ela que nos denominou como tal. Não inventamos termos ou nomes para explicar nossa existência, apenas ressignificamos ofensas e xingamentos que foram utilizados para nos diminuir. Motivados pela ameaça que somos ao sistema de poder, que precisa de homens e mulheres e das categorias de opressão entre eles e suas interseções. Sabemos que o guarda-chuva transgênero abarca diversas existências que não performam a binariedade de gênero determinada pela genitália, mas hoje quero falar sobre travesti, identidade que também reivindico. Em pesquisa rápida nos dicionários e no Google encontramos alguns conceitos cisnormativos sobre travesti. 1. Substantivo masculino e feminino. Em espetáculos ou shows, o artista que se veste com roupas características do sexo oposto. Geralmente refere-se aos homossexuais cujas vestes e ou comportamentos denotam particularidades ou ações características do sexo oposto. 2. Pessoa que se veste com roupas do sexo oposto, geralmente em espetáculos teatrais ou para ter satisfação psicológica. 3. Homossexual que se veste de mulher, traveca, travecão, traveco. 4. Disfarce sob o traje de outro sexo. 5. Disfarce de pessoa sob outro sexo. Somos, para a cisnormatividade, uma farsa ou uma performance. Por isso, Lina, a pessoa por trás da personagem Linda Quebrada, se apresentou no programa como o fracasso de que as pessoas esperam de nós. Porque não queremos e não vamos performar o que esperam que sejamos. Uma existência momentânea que performa uma outra existência que nunca será nossa. Quando usaram o termo para nos ofender nas esquinas onde lutamos para sobreviver nossa ancestralidade, ou como Renata de Carvalho, atriz e travesti, costuma afirmar, nossa transcentralidade, ousou assumir este termo e dizer com orgulho, sou travesti. Aliás, ousadia é nosso sobrenome porque o prenome não é o que nos impuseram, é o que escolhemos.
Ousamos assumir a identidade de gênero feminina e, mesmo assim, nem sempre nos reconhecemos como mulher, mas pertencemos tanto ao gênero feminino quanto qualquer outra. Ousamos reivindicar um lugar ao lado da mulher entre as mulheridades possíveis e, por isso, como me ensinou Kayla Simpson, presidente da ANTRA e minha eterna liderança, não somos homem nem mulher. A frase também foi usada por Lin em suas músicas e no BBB. Sei que isso soa confuso para quem aprendeu que só existem homem ou mulher, mas peço a você, pessoa cis, que dispa-se das normas patriarcais e entenda como é opressor forçar nossos sentimentos profundos sobre a nossa existência a seguir as regras do ser homem ou mulher apenas e que isso seja determinado por uma parte do nosso corpo. Esse é o primeiro passo para desconstruir a cisnormatividade e entender o que se ouve. E assim, quando uma travesti disser que é ela, talvez não seja tão difícil respeitar sua identidade de gênero. Porque não é sobre ser difícil, é sobre reconhecer e respeitar identidades de gênero diversas. E atente, a travestilidade é só uma porta para muitas identidades que ainda estão por ganhar visibilidade, como a não-binariedade e ou a ageneridade, ou seja, esse ainda é o início de uma longa jornada de desconstrução. Então sim, somos travestis e isso não é sobre performar, é sobre ser. E não precisamos do aval científico, acadêmico, jurídico ou qualquer outro para conduzir nossa existência, apenas sentir e ser. Mas sim, precisamos ser respeitadas. Nossa revolução nunca é silenciosa, mas não precisa ser reativa a tantos ataques, ofensas e até assassinatos, simplesmente por sermos quem somos. Mas se o momento pedir, seremos, porque Luana Muniz já avisou. Travesti não é bagunça. E sim, estamos para a tabelinha do gênero no mesmo lugar de todas as mulheres, mesmo que o privilégio cisgênero tenha acometido aquelas que se sentem donas do feminismo e que insistem em nos deslegitimar. Seguimos fortes ao lado das manas que entendem que o feminismo é plural e interseccional e um salve gigante a elas que nos ajudam a perceber que vivenciar o feminino é desconstruir qualquer toxicidade masculina que nos atravessou em nossa construção como ser humano. Não somos performance porque não deixamos nossa mulheridade na gaveta quando chegamos em casa. Ela não sai com água. Ela é parte de nós e assim segue 24 horas por dia. Por isso não dá para confundir e sugerir que somos ele quando estamos tomadas de uma potência feminina inabalável que com toda a sua força grita: eu sou ela. Quer um resumão cisgeneridade? Travesti é ela e ponto. Quanto às outras pessoas trans, pergunte antes e siga respeitando o que lhe for dito. Sobre as referências que aqui coloquei, aproveite a visibilidade trans coroada no dia 29 de janeiro e dê um Google nesses nomes. Pesquise, leia, ouça e prestigie essas e outras pessoas trans, pois temos muito a dividir e compartilhar. Não queremos simplesmente existir, mas também coexistir ao lado de todos vocês. Simi Lahati é puta, travesti, feminista, atual presidenta da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a ABGLT. Eu não tenho nada a acrescentar aqui, eu quero que você fique exatamente com o que Simi Lahati traz. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e esse episódio, com certeza, quando eu for famoso igual o Luciano do BBB, vai ser um dos que eu vou citar quando me perguntarem no Roda Viva quais os momentos mais especiais da minha trajetória como comunicador. Eu queria muito agradecer essas participações incríveis que tivemos no episódio de hoje. A Rebeca Gaia, a Fabris Martins, o Caê Vasconcelos e a Ariela. Muito obrigado mesmo por toparem dar um recado pra gente, enriquecer esse pod da potência de vocês, falar dos corres de vocês. Ouça, siga, consuma o conteúdo de pessoas trans e travestis. Essa é a melhor forma de aprendermos sem cobrar um didatismo que elas não têm obrigação de trazer. Nós, pessoas cis, criamos a transfobia. Cabe a nós destruí-la. Nós somos um podcast pequititinho, mas a gente quer ocupar esse espaço da maneira mais plural, mais diversa, mais inclusiva que pudermos. Contra a opressão que vem de fora da comunidade, mas também contra as distorções que nós sabemos que existem dentro dela. Obrigado mais uma vez, sempre, 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 Rod Gomes, Dan Pereira, por acreditarem junto comigo que a gente pode fazer alguma coisa para transformar. Se não todo ainda, uma mente, uma pessoa,
que pode passar a olhar ao redor com um pouco mais de atenção, com respeito às existências, à diversidade. A gente trabalhou nesse episódio aqui com todo o nosso coração, dentro das possibilidades que a gente tem de tempo, de saúde mental, porque a gente sabe que as existências trans e travestis não binárias estão aqui muito além de janeiro, muito além do dia 29. A gente tem esse compromisso de buscar trazer todas as existências da nossa comunidade para as nossas pautas todos os dias, mas a gente sabe que um dia de visibilidade é necessário ainda, infelizmente, para que possamos suscitar debate e reflexão sobre as violências que ainda existem. Travestis, pessoas trans, pessoas não binárias são possibilidades. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Um beijo, um excelente final de semana e segunda a gente está de volta.